Boa noite a todos. Boa noite. Hoje me foi pedido para fazer a abertura pela dona Mara de Oneia, que vai fazer a explanação daqui a pouco. Então, antes de fazermos essa abertura, eu vou ler um pequeno trecho aqui, que eu vi outro dia, que provavelmente muitos de vocês já devem ter visto, ter lido, e eu achei muito bonito. Até trouxe no dia da aula, e o Paulo, eu podia ler, no dia da aula me permitiu, e hoje eu vou ler para nós. O título é Coloca a correntinha em mim também, Pai. É um pequeno trecho que é um lembrete suave para todos nós, pais, para todos nós, amigos, para todos nós, avós, primos. Não é só para os pais, é para todos nós. Nunca nos esquecermos. Aquela manhã foi como tantas outras. Levanta, lava esse rosto, penteia o cabelo, veste a camisa, depressa. Sem tempo para café, leva o suco e não derrama, hein? O que eu acabei de dizer, hein? Já manchou tudo. Eu não aguento mais. Você não acerta uma. O menino ficou em silêncio, não conseguia dizer pai. Tinha medo. Na escola, ele não conseguia se concentrar. Estava sempre distante e triste. Ficava se perguntando por que os outros colegas eram felizes e ele não. Mais tarde, num raro momento de coragem, ele falou: hoje a professora perguntou: o que o seu pai faz? E eu não soube o que responder. Eu treino cães, respondeu o pai, ainda sem olhar nos olhos do filho. E o que você ensina para eles? Perguntou o menino baixinho. A serem obedientes, a não destruírem as coisas, a proteger, a guiar os cegos, a salvar vidas, a serem pacientes, corajosos, leais e fazer tudo isso sem esperar nada em troca. E como você treina eles? Coloca uma corrente leve, caminho ao lado, falo com calma, corrijo sem machucar e dou carinho depois, para que saibam que não estou bravo, mas exige paciência, muita paciência. Então coloca a correntinha em mim também, pai. Quero aprender com você, me corrija sem gritar, me abrace depois, tenha paciência comigo, vou proteger a nossa casa, vou aprender a cuidar dos outros. E se um dia você perder a visão, eu vou ser seus olhos. Só coloca a correntinha em mim. O pai desabou em lágrimas e naquele abraço nasceu uma nova corrente, invisível, feita de amor, paciência e ternura. Uma corrente que, se bem cuidada, nunca se quebra. Não esqueçamos, nossos filhos precisam de tempo, cuidado e delicadeza, porque amor não se grita, se demonstra. Isso para nós pais, para todos nós avós, para todos nós tios, para todos. Só se tem muito, tá? Que tenhamos para todos esse abraço da paciência, do carinho, do amor, da fraternidade. Aquele abraço que diz: estou aqui, confia em mim, que aqui estou para te ajudar. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento, e entregando a Ele tudo que nos incomoda, tudo que nos deixou triste no dia de hoje, nesta semana que está chegando ao final. Entregamos a Ele também o nosso final de semana, para que seja de paz, de amor, de harmonia, de paciência, que tenhamos luz no nosso caminho, que tenhamos
a delicadeza em nossas palavras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Mara Dioneia. Eu não preciso me apresentar, para quem me conhece, a Márcia falou 2 vezes, deu todo o nome completo. Boa noite a todos. Boa noite. Eu abracei a todos. Eu não abracei, sinto-se abraçados. Então, mais uma noite aqui de quinta-feira, que não é a minha noite de trabalho, mas é a noite que, quando o São Paulo me escala, eu fico muito feliz, porque eu revejo as pessoas que eu não vejo na segunda, aquelas que só vêm na quinta, então eu fico bem feliz de matar a saudade. E, curiosamente, a Márcia trouxe um texto, né, para ler aqui, uma mensagem de criança, de pai, de crianças. E hoje eu peguei como título um tema que me chamou a atenção também por uma criança. Eu não sei se quem não está no grupo, quem viu o tema de hoje, alguém já ouviu essa frase? Ouviu essa frase? Fé, deixa eu me lembrar o nome do fé para o impossível. Alguém já ouviu essa frase? A fé para o impossível? A fé para o impossível é um filme, lançamento agora. Eu vi o filme. Lindo, maravilhoso. E quem me chamou a atenção domingo foi a minha neta de 8 anos. Nós ficamos sozinhas, eu e ela de tarde, aquele tempo para chuva. E eu disse, vamos ver um filme? E ela disse, vó, eu vou te mostrar um filme maravilhoso, que ela tinha assistido na noite anterior com os pais. Então, quem não assistiu ainda, que a Yara foi a única que assistiu, assistam. É um filme evangélico, mas é um filme com uma história tão linda, que eu vou lá que nem diz um spoiler, né, para vocês aqui. Porque é um tema, o que quer dizer fé para o impossível? O que é o impossível? Muitas vezes a gente se questiona, a gente diz assim, a gente está diante de um obstáculo, uma dificuldade que para a gente é impossível passar por ela. É impossível dar certo. É impossível vencer uma doença. É impossível vencer um desafio e a gente entrega, que nem diz, a gente entrega os panos. A gente se desespera, a gente se frustra, a gente se revolta, mas quando a gente pensa a fé para o impossível, é porque existe um Deus maior, acima de tudo, acima de todos, que para Ele nada é impossível. Então, quando a gente coloca a nossa fé naqueles nossos pedidos, de uma maneira ou outra a gente vai ser atendida. Pode não ser naquele momento que a gente está pedindo, a gente pode demorar um pouquinho, pode não ser daquela maneira, porque muitas vezes a gente pede a cura de determinada doença, de determinada pessoa que está enferma, e a pessoa acaba desencarnando e a gente diz, Deus não me ouviu. Mas a gente não sabe o que era, o que a gente estava pedindo, qual era a salvação, qual era a libertação daquela pessoa. Então a gente não entende que Ele nos escuta, Ele está o tempo todo, não, Deus tem muita gente para escutar. Nesse momento deve estar muita gente pedindo, Ele não vai escutar mesmo. Mas Ele escuta. Mas Ele escuta e nós estamos aqui como uma guerreira. Que eu conheço a história dela, ela poderia dar um depoimento aqui, que ela venceu também. Ela é uma vencedora. 2 vezes, a Mariazinha. 2 vezes. Então, essa história, ela é uma pastora, né, desse filme. Ela é pastora, ela veio, se eu não me engano, dos Estados Unidos e casou com... A história é verdadeira, é verídica, fatos reais, que agora fizeram o filme. Eles abreviaram como a história no filme. Mas eu vi até um podcast depois para me aprofundar. Ela levava os filhos todos os dias para a escola. O marido era pastor, bem conceituado. E
todo dia ela largava os filhos e ia até, não sei se era Copacabana, mas ela ia fazer a caminhada dela diária. E num dia, isso foi noticiado no Jornal Nacional, no Fantástico, passou na época, um mendigo revoltado, não sabe se ele estava drogado, se ele estava em crise, ele ataca ela, ele sai de trás do quiosque e ataca ela com um pedaço de pau. E ele dá várias pauladas na cabeça dela, ele amassa todo o crânio dela. Eles têm que tirar todo esse pedaço aqui para constituir de novo, como as pauladas ela vai inchar o cérebro, para não criar muito, eles tiram fora. Então assim, ela tinha horas de vida. A família foi chamada porque ela teria horas de vida. Era impossível para a ciência que ela ficasse curada. Então se juntou toda uma crenças de várias religiões, ficaram esse marido, esse pastor, ele foi para as redes sociais, ele foi para a imprensa, ele começou a pedir oração para a esposa e ele dizia para os médicos, ela vai se curar, Deus vai olhar por ela. E ela ficou curada. Então eu não vou falar mais, vou dizer para deixar para vocês, olhem esse filme. Então eu trouxe esse tema para a gente colocar na nossa cabeça que por algum motivo nós saímos dos nossos lares hoje e viemos até a casa espírita. Seja que nem nós trabalhadores para vir aqui, né? Eu vim aqui fazer uma explanação, outro trabalhador veio aqui para trabalhar dar um passe, vocês vieram aqui por algum motivo. Nós saímos dos nossos lares, deixamos as nossas casas, nossos maridos, muitos que os maridos não acompanham, nossas esposas, que as esposas não estão aqui, nossos filhos, que às vezes só tem esse horário conosco, e a gente está aqui. Desculpa. Eu estou viva. Então a gente veio por algum objetivo. O que a gente tem que fazer? O que é a nossa parte de fazer aqui essa noite? Absorver tudo o que nós vamos ter durante a noite. Tudo que vamos receber. Desde o momento que cruzamos aquele portão, nós já estamos recebendo. Então, cabe a cada um de nós, com a nossa fé que nos trouxe até aqui hoje, absorver e fazer tudo para melhorar. Se eu vim buscar minha cura, se eu vim buscar conhecimento, se eu vim buscar um abraço, eu vou levar, porque eu vim buscar. Então, a gente falando, primeiro, fé. O que é fé? É uma atitude própria, uma convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo na expectativa da salvação da alma. Isso é uma explicação do capítulo 19 do nosso Evangelho, onde diz que a fé religiosa, lá tem essa explicação de que é fé. Uma criança perguntou ao pai, pai, o que é fé? O que falam tanto em fé? Fé a gente pode enxergar, eu consigo enxergar a fé? Daí o pai ficou se questionando. Ele ficou pensando, a casa dele era uma casa de 2 pisos, ele disse assim, filha, tu confia no pai? Ele disse, confio no pai. Era uma criança pequena. Então faz assim, sobe lá no 2º andar, vai lá na sacada e olha aqui para baixo, o pai vai estar aqui embaixo. Daí ela foi, subiu as escadas, foi para a sacada e olhou lá para baixo, tá, pai, estou aqui. Ele disse, então tá, se tu confia no pai, te atira daí de cima. Pode te atirar. Deu aquele medo nela, assim, mas ela confiou no meu pai. Então, se atirou. Lá embaixo o pai segurou ela pelos braços. Daí ele disse, tá vendo o que é isso? Isso é fé, é acreditar em alguma coisa. Eu acredito num Deus que me cuida. Eu tenho fé nele. Então, tu teve fé no pai, acreditou que o pai estaria aqui. Isso é fé. Então, a gente pode ter a fé de várias maneiras. Ter a fé cega, a fé raciocinada, a fé divina, a fé humana. Mas tudo é fé. Tudo é tu crer que tu vai ser atendido, crer que existe um Deus superior. É só a gente acreditar. Não adianta eu ir em qualquer, seja um templo, uma igreja,
uma terreira, e eu não acreditar naquilo que eu estou lá recebendo. Tem pessoas que ficam trocando de religião em religião, de casas em casas, porque não? Ah, lá não é bom, não foi bom. Lá eu não me achei. Lá eu não fui curado. Mas você estava lá mesmo, acreditando que ia ser curado? Deus dizia, onde estiverem uma ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei. Então, todo lugar que fala em Deus, Ele está. Mas como eu estou indo, como eu estou frequentando, o que eu estou buscando de verdade? Aqui podemos ter a fé, é um sentimento inato no indivíduo. É a direção desse sentimento, ele pode ser cego ou raciocinado. Quando se fala em fé cega ou raciocinada. A fé cega, não examinando nada, aceita sem controle falso como verdadeiro. E se choca a cada passo contra as evidências e a razão. Levado ao excesso, ela produz o fanatismo. Então a fé cega ela não é boa. Porque tudo aquilo que é demais vira um fanatismo. E daí ela prejudica em vez de ajudar. Né? Já a fé raciocinada é a que se apoia sobre fatos e lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Cresce porque está certo. E se não está certo, senão quando se compreendeu, eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável. Isso está em Kardec, capítulo 19, item 6. Se a gente pegar o nosso evangelho, nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de Allan Kardec, ela é a Bíblia do Espírito. Então, lá no Evangelho, eu não trouxe um aqui hoje, mas o Evangelho é aquele livro que todo mundo deveria ter do lado da cabeceira. É um livro que quando a gente se sente no desespero, na angústia, a gente abre ele, em qualquer capítulo, ele tem uma mensagem para nós que nos elucida, que nos traz bons pensamentos. Então, lá no Evangelho, a gente tem muitas passagens que falam da fé. Tem, entre elas, a fé que transporta montanhas. O que é a fé que transporta as montanhas? Esse é um dos capítulos mais bonitos, uma das partes mais bonitas para demonstrar quando Jesus pregava a fé, essa parte que ele dizia assim, se você tiver a fé do tamanho de grande mostarda, você consegue transportar as montanhas. Então, Jesus falava muito por metáforas e por parábolas, que ele era bem entendido, porque ele falava para todos os povos, né? Desde os dos romanos, os mais intelectuais, até os humildes. Então, para ele ser bem entendido, às vezes ele falava por metáforas, assim. Ele dizia que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue transportar montanhas. Ele queria dizer, um grão de mostarda. Eu já falei isso em outras palestras minhas. Eu fui atrás para saber, é um grãozinho minúsculo. Quem conhece sabe. Grão de mostarda é um grão minúsculo. Então ele dizia, se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue transportar montanhas da sua vida. O que é as montanhas? Não é a montanha em si física lá. Eu tenho fé, vou trocar a montanha de lugar. As montanhas são os nossos medos, os nossos preconceitos, tudo aquilo que nos traz desconforto, nos traz agonia. Isso são as montanhas que a gente vive diariamente. Dificilmente alguém diz, não, eu não tenho nenhum problema. Minha vida é só paz. Não tem, gente. Ainda não tem entre nós, né? Todo mundo tem alguma coisa que incomoda, alguma coisa que quer melhorar. Então, se eu tiver fé, como Deus, como Jesus falava, ela pregou lá no Sermão dos Montes, se eu tiver fé também numa montanha, eu vou, da mostarda, eu vou conseguir tirar isso da minha vida. Se eu ficar só ali, todo dia, reclamando, me queixando, me achando a pior pessoa do mundo, e a mãe que tocou no filho ali, não sei porquê. Reclama. Se eu ficar ali só me queixando da vida, vamos lá na casa espírita, vamos lá fazer uma maca, vamos lá tomar um passe. Não adianta, para mim nada adianta. Não, minha vida é só tristeza. Leva minha roupa, leva meu nome para oração. Mas o que você está fazendo?
Com certeza, se trouxer a roupa, se trouxer o nome, se trouxer a água, nós vamos colocar fé, nós médios, através dos 10, nós somos só um aparelho para o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele trabalha através de nós estamos ali só para servir. Então, nós, com a nossa fé, que a gente está ajudando alguém, com o mundo espiritual ali, querendo ajudar aquela pessoa vai receber. Mas se aquela pessoa vier com a fé que ela vai ser atendida, o mundo espiritual vai ficar muito mais feliz. O mundo espiritual fica muito feliz quando vê a casa espírita cheia de gente, quando vê mais uma casa espírita se abrindo, né? Quando vê lá os trabalhadores lá com fé indo nos trabalhos. Então, vocês não imaginam como o mundo espiritual se alegra com isso, fica feliz com isso. Mas eles não conseguem fazer nada sozinhos. Toda noite de trabalho eles estão aqui. A gente costuma dizer não, eu não sou médium vidente, mas a gente sente, e quem já teve médicos que relataram que a nossa sala de maca, vários espíritos já chegaram, médicos, enfermeiros ali trabalhando, a nossa sala de passe, o mundo espiritual ali jogando luzes através de nós. Isso acontece nos hospitais. Isso acontece quando a gente tem um enfermo dentro de casa, que a gente coloca a fé e faz pensamento positivo, e reza, e ora, né? Quando a gente dobra o joelho, né? A gente, por que não? Quando os evangélicos, eles não costumam dobrar o joelho, por que não nós não fazemos? Eu faço isso, já fiz várias vezes. É colocar a fé naquilo que está pedindo. É querer receber essa fé. Então não adianta nós virmos aqui pedir. Aí a gente consegue. Já aconteceu várias vezes. Às vezes a gente, entre nós, a gente conversa assim, determinada pessoa não veio mais na casa. Então a gente fica feliz, pensa se a pessoa deve ter conseguido tudo aquilo que ela veio buscar. Por isso que ela não veio mais. Mas ela poderia vir, né, para agradecer. Hoje eu não vim pedir, hoje eu vim agradecer. E eu acredito que muitos de vocês fazem isso. Então toda vez a gente frisa isso. Se a gente veio até aqui, se a gente deixou nosso lar, se a gente deixou nossa casa, vamos estar aqui com fé. Mais uma passagem do Evangelho. Então, no capítulo 28, também tem o irmão X, né? No Evangelho tem várias histórias também. No Espírito, o irmão X, no capítulo 28, ele narra o caso de um conferista que estava preparando a sua palestra. Os seus escritos exaltavam amor, fé, amor ao próximo, dando a entender que o caluniador é um teste de paciência. Os vitimados pela ofensa estavam recebendo de Jesus o bendito ensejo. Então, eu já sei essa história, vou resumir para vocês, que fica melhor. Tinha um palestrante na sua casa, escrevendo uma palestra. E a palestra que ele ia fazer, tipo a Mara, assim, vou lá na minha casa, arrumando a palestra. E a palestra que ia fazer era sobre fé, sobre esperança, sobre paciência. Em determinado momento lá, está reunido lá, se concentrado, dá um estouro. Ele vai olhar na janela, um carro entrou desgovernado, muro adentro do pátio dele, quebrou a cerca, começou a entrar cachorro, aquele gritaria, aquela coisa, ele sai na rua já gritando, batendo boca, xingando todo mundo, não quer saber nem se a pessoa que bateu o carro está machucada ou não, já xinga que estragou a cerca. O que ele vai fazer? O que ele aprendeu com aquilo tudo que ele escreveu? Ele estava fazendo uma palestra sobre paciência. Como é que ele ia passar para as pessoas tudo aquilo que ele escreveu? Então, nós também somos testados a nossa fé. Todos nós somos testados a nossa fé. Quantos às vezes se arrumam para vir à casa espírita e acontece alguma coisa? Então, a gente é testado diariamente. Então, isso aqui diz assim, o condutor do veículo se prontificou a pagar todas as despesas, mas assim mesmo ele quis chamar a polícia. Enquanto estava ao telefone, as crianças entraram no terreno
exasperado, falou para as crianças, chamando de vagabundos, larápios. Voltando para a escrivania, ele leu o seguinte texto grafado por ele mesmo. Eu tinha resumido, vou voltar ao texto. Ele voltou, brigou, chamou a polícia, xingou todo mundo, voltou para a escrivania dele, disse, deixa eu voltar a me concentrar. Quando ele pegou o texto que ele tinha grafado, né? O que é grafado? Ele tinha destacado para ler na palestra e dizia assim: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Então ele reconheceu o quanto é fácil ensinar com palavras, quanto é difícil instruir com exemplos. Envergonhado, ele passou a refletir. Então isso é uma história também da gente sair do nosso eixo, da gente perder a nossa fé. A gente às vezes faz assim, a gente sai daqui do passe, abraça o seu Paulo ali na saída e diz assim, nossa, parece que eu estou mais leve. Olha para o parente que está aqui junto, sai de mão dada e diz assim, ó, nossa, deixei aqui, parece um peso, um elefante que estava atrás das minhas costas. Saiu ali no portão. Um carro passou quase a 1000, né? Ou o carro não ligou o pisca que ia entrar. Ou o Uber está atrasando, estou chamando o Uber, nenhuma Uber aceita, a gente já começa a se irritar. Chega em casa, o marido está bravo, que a comida não está pronta, tem que trabalhar amanhã e a gente já vai fazendo o quê? Botando tudo fora, tudo aquilo que aqui a gente recebeu. E a gente já vai se irritando e quando a gente baixa a nossa guarda, ou a gente baixa a nossa fé, baixa a nossa energia, não há mundo espiritual, mentor de luz que ajude. Porque a gente deu espaço, a gente costuma dizer assim, ó, a gente deu uma missão para o inimigo. O inimigo quem é? Os espíritos inferiores que estão ali pronto para ver você perder a sua fé. Para ver você não acreditar que para a fé nada é impossível. Então a gente tem que estar sempre blindado. A gente tem que estar sempre protegido. Como eu faço? Como se fortalecer? Como fortalecer a nossa fé? Como torná-la essa força capaz de transportar montanhas, como Jesus dizia. Então a fé se consolida com a vivência, com a experiência pessoal das práticas morais de Cristo em nossa vida. Mas não é algo que se adquire muito rapidamente. Requer esforço, estudo, reflexão e prática constante. Então não é uma coisa que, rapidinho, vou lá, vou receber lá o meu passe, vou estar pronto. Não, práticas morais de Cristo. O que Cristo nos ensinou? O que Cristo nos fala? A Márcia leu aqui uma mensagem das nossas crianças. O que estamos fazendo com as nossas crianças? Como estamos educando nossas crianças? Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, afilhados. Como que a gente está ensinando a eles o que é Deus? O que é fazer uma oração? O que é pedir com fé? A gente antigamente via essa casa, hoje tem. Se vocês forem lá na frente, a gente fez um espaçozinho para eles lá. Mas quem é mais antigo na casa, sabe que às vezes o seu Paulo dava palestra aqui, tinha um tapete. Quando eu comecei aqui, há 12 anos atrás, tinha um tapete, não tinha esse piso, era chão bruto, e um púlpito diferente, esse púlpito a gente ganhou de presente. Tinha um púlpito diferente, e o seu Paulo fazia palestra com as crianças brincando de carrinho aqui, ó, nos pés dele. Isso nunca interferiu, nós nunca dissemos para uma criança assim, ó, silêncio, estou fazendo a palestra. Não, porque a gente dizia até o contrário, as crianças começavam a chorar, os pais e as mães saíam para a rua, a gente dizia o contrário, pode deixar. Então aqui dentro está escutando, está recebendo. Então o que a gente está ensinando para as nossas crianças? Olha o pai sem paciência. E assim a gente está levando a nossa vida totalmente sem paciência. Agora até os adultos, essa historinha da Márcia, deve ter até adultos jovens, nossos jovens estão pedindo carinho, pedindo atenção, vão pedir a correntinha lá dos cachorros. Os nossos idosos, qualquer dia, vão pedir também uma coleirinha, uma correntinha dos cachorros.
porque nós estamos levando a nossa vida muito rápido. Ninguém mais tem paciência, ninguém mais tem o cuidado de ler um livro para um filho. Não, olha lá, vai lá e tu lê. Vai lá na internet. Antigamente, na nossa época, acho que poucos jovens aqui, a gente almoçava todos ou jantava todos na mesa, junto com pai e mãe, televisão desligada. Hoje, os pais e as mães pegam o celular e ligam ali pro filho, porque pelo menos tá comendo. Eu tenho netos e são assim. São exatamente assim. Eu acredito que a maioria conhece pessoas que fazem isso. Ou chega em casa do serviço, não vai brincar com o filho, não vai ler uma história. Não, tô com pressa, tem que fazer comida para amanhã, tem que deixar isso organizado, tem que arrumar aquilo. Então deixa na frente de um computador ou de uma internet. E a gente está vendo a vida passar. E a gente não liga para o pai e para a mãe. A gente não diz eu te amo. E a vida está passando. E tudo aquilo que Deus nos ensinou, que deixou o Filho dele aqui para nos ensinar mais ainda, e Jesus com essas parábolas dele, com todas essas manifestações, todas esse conhecimento, essas aulas que nos traz no Evangelho, de o que é fé, vai em vão. Por causa da pressa das pessoas. E a gente fala em pressa, e a gente costuma falar aqui também, que às vezes a gente nota quando as pessoas aqui estão, e a casa está lotada, né? Bastante gente, daí estão com pressa de ir para casa. Será que o meu passo vai demorar? Será que vão me chamar agora? Será que eu vou ser a última? E fico olhando no relógio. E o que eu estou recebendo? Aonde está a minha fé de sair daqui melhor do que eu cheguei? E de novo nós vamos dizer, a última minha palestra, acho que foi numa segunda-feira, eu falei sobre isso, sobre a nossa cruz. A minha cruz é minha. A cruz da Dona Marlene é dela. A cruz do seu Paulo é dele. Ninguém pode carregar a nossa cruz e ninguém pode ajudar ninguém a carregar a sua cruz. E como é que a gente vai carregar essa nossa cruz para chegar lá do outro lado, feliz, bem? A gente tem que ter fé naquilo que a gente faz, esperança de dias melhores e acreditar que existe um Deus acima de tudo. A gente não pode desviar do caminho. Eu contei a história aqui, não sei se quem estava no dia da palestra vai escutar novamente. Que era um cara que ele achava o sabido. E daí ele perguntou para um monge lá o que ele precisava para chegar até a verdadeira felicidade. Ele queria um lugar onde ele fosse feliz. E daí esse monge disse, olha, pega aquela tora de madeira, nem era cruz, era uma tora de madeira, né? E carrega até determinado lugar. Quando tu chegar lá, tu vai encontrar felicidade. E ele botou aquela tora no ombro e saiu. Mas era pesada pra caramba. E ele, mas desse jeito, com esse peso, eu não vou chegar tão cedo na tal felicidade que eu quero tanto. E ele foi encontrando pelo caminho outras pessoas com aquela mesma tora. E ele disse, meu Deus, não tu chegar primeiro que eu, né? Será que ele não falou nada se eu podia tirar um pedaço? Se eu tirar um pedaço, não vai fazer mal. Eu vou carregar igual, vou chegar lá igual. E ele foi lá e tirou um pedaço. Se um pedaço da tora, o barco ficou bem mais leve. Começou a cruzar para aquelas pessoas tudo. Bem feliz que ele tinha conseguido. Quando ele chegou lá no fim, onde ele ia achar tal felicidade, era um penhasco. A felicidade estava lá. O que ele olhou os outros fazendo, que já tinham chegado lá, pegava aquela tora, atirava um lado do outro lado, conseguiu atravessar. Como é que ele ia fazer se ele tinha tirado um pedaço dele? Nenhum podia emprestar para ele a sua, porque quando ele chegava no outro, quando atravessava para o lado de lá, se desfazia, se desmaterializava aquela tora. Então a tora era só dele. Ele ficou e aqueles outros que ele tinha passado por eles começaram a chegar e atravessar. Então essa é a nossa maneira de querer driblar os ensinamentos de Jesus, querer driblar as forças, né, superiores que nos ensinam o caminho certo. Mas a gente quer tirar uma vantagem. A gente quer passar, não, Deus não está vendo. Um exemplo, eu já estou me estendendo, mas um exemplo é a nossa maca, né? O que é a nossa maca? Muitas pessoas não sabem. Nossa maca é como se fosse uma cirurgia espiritual. Eu vou buscar cura, então eu quero fazer uma maca. A maca tem uma preparação. Como se você fosse fazer uma cirurgia no hospital. Você não pode comer carne vermelha naquele dia, 24 horas antes.
não pode beber bebida de álcool, tem várias coisas que não pode. Lá, depois da maca, a gente recebe algumas instruções. Não pega peso amanhã, evita pegar peso, toma um chazinho, né? Tem mais 2 para fazer. Ah, mas eu já fiquei boa, eu não vou fazer mais 2 nada, eu não vou para lá de novo 2 segunda-feira. Eu não vou tomar um chá, vou dizer para eles que eu tomei, ninguém está sabendo. Mas quem que a gente está enganando? Primeiramente a Deus, que tudo Ele vê. Não adianta a gente dizer que... E depois a nós, né? Porque se a gente não fizer exatamente ali, o que a gente está buscando? Qual é a cura? Está adiantando eu vir ali fazer uma maca? Então isso é para a nossa vida, gente. Vamos acreditar realmente que tem um Deus. Vamos, quando a gente chegar na nossa casa, vamos dividir com aquelas pessoas que ficaram lá tudo que a gente ouviu aqui durante a noite, durante a história. A gente já começou. Olha que o seu Donário, não sei se alguém conhece o seu Donário. O seu Donário, ele vinha, ele é esposa da Dona Iônica, trabalhadora da casa. Ele, por muitas vezes, ele nos agraciou aqui. Ele nunca foi trabalhador, mas ele era o que fazia as nossas preces. Ele fazia a prece do Bezerra, a prece de Cáritas para nós. A do Bezerra, ele sempre se emocionava, chorava aqui na frente. E o seu Donário sempre dizia assim: toda noite nessa casa nós recebemos um banquete espiritual. Então, o que é o banquete? A nossa abertura, a nossa oração, é o nosso café da manhã. É a nossa abertura. Sabe aquela abertura, aquela entrada dos jantares? Vamos pensar, a nossa entrada é a nossa prece. Depois a gente vem a explanação espírita. Depois vem o nosso passe. A nossa prece encerramento, o nosso passe. Então, olha que banquete espiritual nós estamos recebendo toda noite. Vamos dividir com aquela pessoa que não veio, com aquele amigo do serviço. Vamos contar a história que foi falada. Vamos falar um pouquinho sobre todas as explanações que são feitas. A gente que faz, a gente que se dedica a pegar o material para vir aqui explanar, a gente aprende tanto quanto vocês. Né? Então, vamos dividir com a pessoa aquilo que a gente aprendeu. Nosso passe, vamos se concentrar de verdade na hora do passe. Vamos sair daqui leves, vamos chegar em casa, deitar a cabeça no nosso travesseiro, fazer aquela prece. Né? O seu Paulo encerra geralmente com aquela frase: uma noite reparadora de sono. Vamos pedir essa noite reparadora. Quantas pessoas sofrem de insônia? Chega em casa, começa a fervilhão de coisa durante a semana, aí tem essa noite aqui, nossa, eu dormi, parecia que eu estava nas nuvens. A gente pode fazer isso toda noite, mesmo que a gente não venha na casa. É só ter fé e acreditar que nós vamos receber. Muito obrigada, já me estendi. Seu Paulo, muito obrigada por ter me escutado, que eu posso ter levado um pouquinho de conhecimento. Uma boa noite a todos. Antes do Paulo abrir para fazer da oração, nós ir para os passos, eu quero dividir uma coisa com vocês todos que aconteceu na minha família e eu não tenho nem palavras para descrever. Quinta-feira passada, no trabalho, foi muito bom da casa. A minha esposa veio me buscar, que eu estou indo de carona para a dona Marlene, só que ela não veio. Num carro, a Katia me olhou para mim: tu vai ser avô de novo. Eu disse: ela. A minha filha mais velha, ela é casada com uma menina. E não tem coincidência na vida, né? A gente sabe disso. As duas são Jéssica, as duas mães são Catiane com C, os dois avós são Pedro, as duas avós Terezinha. E ela fez uma inseminação do primeiro filho e engravidou. Então, aí eu tinha um casal de neto, a Helena e o Santiago. Agora eu tenho a Maria Elisa. Ela nasceu no Hospital da Ubra. E
Para quem me conhece sabe que a minha filha não estava grávida, mas a espiritualidade é... E ela estava 15 dias no hospital esperando que a gente fosse buscar ela. A minha filha estava 6 anos para adoção. E foi feito várias entrevistas antes com ela, se mesmo assim ela queria ter mais esse filho adotivo. Quinta-feira ligaram para ela, era 7h15, 7h30. Ligaram para ela, a psicóloga, a tua filha nasceu, vem buscar. Sexta-feira, nós não tinha fralda, nós não tinha nada. Nós ganhamos leite, nós ganhamos fralda, roupa, que a gente teve que doar. Para vocês terem uma ideia. E ela é linda. Ela é... A Kátia, minha esposa, sempre dizia que queria ter um netinho negro. E ela é negra. Ela é assim, é a forma mais honesta de amor que eu já vi na vida. Eu sou muito grato ao Dr. Bezerra, a Cristo, por ter me dado ela. Um dia eu quero trazer para apresentar para vocês. Ela é perfeita. Ela nasceu com 4,1 kg, 51 centímetros. Ela é enorme. Tem que ser muito forte. Então, esse trabalho da quinta passada, para mim, ficou na história. Obrigado. Eu quis muito dividir isso com meus irmãos e irmãs e com vocês também, que também são meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado. O que eu vou dizer agora depois de tudo isso? É que para algumas pessoas isso não é nada. Mas para nós que estamos numa casa espírita, para nós que conhecemos a verdade, que todos os dias nós temos algo que acontece na nossa vida que nos ensina, que nos faz, que nos dá uma dimensão maior, que nos faz raciocinar. Vocês notaram que o Ita falou aqui. A filha dele é casada com uma mulher. E nem por isso ele ou a esposa dele tem preconceito. E eu tenho 2 crianças adotadas. E agora pegar a terceira criança. Não, uma criança adotada e É. é ela agora. Os outros são de sangue. São... Ah, os outros são filhos dela, né? Não, um é filho da Brenda, Ah, um é filho tá, da entendi, Jéssica. entendi. Né? Que são... E Tu tá ela, terceiro neto. ela é adotada. Mas já estava escrito, né? Deus... Fé para o impossível. O impossível aconteceu. Então, numa noite que a Mara se pronunciou para fazer para nós uma palestra de fé, de repente o Ita nos dá essa dimensão de fé, né? De acreditar nas coisas, acreditar na vida, dar valor à vida, e que eles estão muito felizes e que seja uma alegria para a família, essa criança. Vamos orar então. Apaga o outro canal aí, por favor. Bondoso Deus, amado Jesus, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua casa. Nós estamos com o nosso coração, com a nossa mente muito mais além, fomos colocados muitas coisas novas, coisas diferentes foram nos explicadas, coisas que compreendíamos, mas foi muito gratificante nós estarmos aqui
intensamente. Não deu tempo de nós ver nem o barulho dos mosquitos, porque a palestra foi muito gostosa. Depois nós tivemos essa participação do Ita, que nos demonstra também, dentro da palestra feita pela Mara, do que é a fé, do que é o amor, do que é o complemento para alguma pessoa aqui na Terra da felicidade. Então, nós só temos a agradecer, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor nos dará. Porque aqui nós somos, cada pessoa, acreditamos no seu poder, na sua bondade, na sua simplicidade, na sua luz, na sua grandeza em nos ajudar. Ajudar nós a passarmos as dificuldades. Ajudar nós encontrarmos um emprego. Ajudar nós ter saúde. Ter bastante coisas a favor de nós, para nós podermos dividir com os nossos irmãos. Nesse momento, eu peço que os espíritos superiores que estão na casa vão lá na frente, onde está a Jura, frutificando as águas. Que ela coloque nas águas as energias salutares, as energias bondosas de luz, de paz, de amor, de tranquilidade. E que nós possamos alcançar a glória, o poder, a bondade, a luz e a paz. E que seremos contemplados logo mais com os passos, com as marcas que já está sendo feito. E que Deus seja nosso Pai soberano, que nos dê tudo o que nós precisamos nesta noite. Supra a nossa deficiência. Esteja junto conosco em cada momento da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.